Bem-vindos ao primeiro episódio do Web Talk Estamos Abertos à Economia, uma parceria do ECO com o Novo Banco. Eu sou António Costa, sou o diretor do ECO. Estamos aqui com o Carlos Andrade, diretor de Research do Novo Banco, e estamos a falar, claro, de economia. Carlos, já conhecemos os dados do primeiro trimestre, que é ligeiramente impactado pela pandemia. Tivemos uma quebra do produto de 2,4% em cadeia e 3,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este número 3,9% é particularmente expressivo, até em termos históricos. O que é que nos espera na ressaca deste segundo trimestre que estamos agora a passar? Uma coisa que sabemos é que as medidas de confinamento tiveram efeito sobretudo em março. E tivemos o mês de abril com uma maior intensidade dessas medidas. Portanto, há muitas incertezas em toda esta crise, mas há uma coisa que sabemos com alguma certeza. Passamos por uma recessão que é forte na primeira metade do ano e que deverá ter o seu ponto mais acentuado precisamente no segundo trimestre, ainda que sejam já visíveis, de acordo com alguns indicadores de mais elevada frequência, alguma recuperação já a partir de meio do segundo trimestre. E é possível esperar, digamos, ainda não temos propriamente, temos algumas proxies, indicadores já deste segundo trimestre que vai ser totalmente impactado. Temos o enquadramento europeu. Já sabemos, de qualquer forma, dois aspectos que eu gostava que o Carlos detalhasse. O investimento e o consumo caíram a pique no último mês de março, no fundo, no último mês do primeiro trimestre. É expectável que estas duas variáveis sejam as que puxem mais para baixo esta recessão em que vamos entrar. Certo, sem dúvida, pela própria natureza da crise. Nós temos uma crise que não é provocada pelas razões normais nas recessões, que normalmente têm a ver com reações a desequilíbrios que foram criados. Neste momento é uma crise que é criada pelo próprio confinamento, que impede as pessoas de consumirem e, portanto, também de haver despesa de investimento. A dúvida que serão variáveis a ser muito marcantes nessa queda do PIB no segundo trimestre. No entanto, também é interessante ver que alguma poupança forçada neste período de confinamento, algumas despesas adiadas neste período de confinamento, também poderão ser libertadas com a reabertura gradual da economia. E, portanto, será interessante ver também até que medida uma recuperação depois sustentada também nesse tipo de consumo e nesse tipo de concretização de despesas adiadas. Nós sabemos que, de facto, neste segundo trimestre é o ponto mais difícil. Apesar de tudo, vai-se discutir aqui a profundidade e, sobretudo, a temporalidade desta crise. Obviamente está muito ligada ao tema da pandemia pública, digamos assim, e do receio ou da capacidade dos portugueses de voltarem a este novo normal. O Carlos arrisca uma perspectiva para a evolução do PIB este ano, tendo até em conta os números que algumas instituições já nos apresentaram. Certo. Este tipo de recessões criadas por eventos, chamemos-lhe exógenos, sejam catástrofes naturais ou epidemias, pandemias, essas recessões tendem a ser mais curtas e a dar origem a recuperações mais rápidas do que as tais recessões mais tradicionais criadas por desequilíbrios estruturais na economia. Nesse sentido, eu acho até se a reabertura da economia correr de uma forma benigna, se não tivermos, enfim, uma concretização de um risco de uma segunda vaga, deveríamos esperar alguma recuperação mais rápida da atividade na segunda metade do ano e, por este efeito estatístico de base, também vermos isso traduzido num crescimento mais forte do PIB em 2021, em linha com estas previsões que têm saído e, portanto, faz sentido esperar uma contração histórica anual do PIB em 2020, mas também um registro extraordinariamente elevado. Enfim, temos aqueles registros do FMI e Comissão à volta dos 5%,
se não houver más notícias do ponto de vista de segundas vagas, poderá fazer sentido vermos esse tipo de recuperação. Sendo certo, no entanto, isto é um ponto fundamental. Há bastantes riscos negativos que podem ser discutidos. Ponto 2, mesmo com esse crescimento e recuperação, o nível da atividade em 2021 será, com um grau muito elevado de probabilidade, um nível de atividade ainda inferior àquele que tínhamos no final de 2019. Portanto, é uma recuperação, mas deixando aí ainda as suas marcas. Enfim, nós sabemos os riscos negativos, o Carlos acabou de falar nisso, nomeadamente a segunda vaga é o ponto talvez mais crítico. Vamos falar talvez dos aspectos positivos. Estamos aqui num web talk de abertura à economia. Gostava que o Carlos identificasse, para terminar este nosso primeiro episódio, um fator positivo, uma oportunidade que pode surgir desta crise que estamos agora a viver. Enfim, há esta oportunidade de, numa recuperação benigna do ponto de vista da evolução do vírus, termos esta libertação de consumo, de despesas adiadas a suportarem o crescimento e a atividade económica. Temos um lado positivo também, que é alguns setores que beneficiam claramente desta conjuntura, seja, enfim, temos visto ao nível do comércio online, do comércio de bens alimentares, na área da saúde também, as áreas da distribuição, logística, tecnologias de informação e comunicação, temos aí várias áreas que podem também beneficiar desta conjuntura. Sendo certo também que muitas empresas têm revelado uma extraordinária capacidade de ajustamento e de adaptação, e temos inclusive alguns indicadores quantitativos dados pelos os surveys que o INE e o Banco de Portugal têm divulgado, de uma percentagem grande de empresas a ajustar a sua produção, a ajustar os canais de distribuição e a mostrarem uma grande capacidade de ajustamento a esta crise. Portanto, poderá haver aqui também alguns pontos positivos a sair desta conjuntura. Muito bem, Carlos, obrigado pela sua disponibilidade para este nosso primeiro episódio. Estamos abertos à economia, assim que também está a ver-nos e nos vê. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado.